Rapaziada, quarta-feira movimentada no noticiário do Internacional, teve definição das oitavas de final da Copa Libertadores, avaliação do técnico Mano Menezes sobre o adversário do Internacional na próxima fase da competição, mais detalhes e bastidores sobre esta definição que o Internacional teve na sua vida e no seu rumo dentro da Copa Libertadores das próximas semanas. Teve treinamento no CT Parque Gigante, teve Ener Valencia regularizado no BID, podendo estrear no próximo domingo já contra o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde estaremos lá também contando a história dessa partida. Teve diretor de futebol anunciado pela direção também nesta quarta-feira e obviamente a gente vai falar muito de mercado de transferências, as buscas recentes do Internacional e também os dois clubes da Espanha que estão interessados no meia Maurício. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora, então não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro, já dá esse apoio, já manda pra família, manda pros amigos, enfim, grupos de colorados, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet lá no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, eu quero começar falando sobre o treinamento que aconteceu hoje pela manhã no CT Parque Gigante, antes ainda do sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores e que colocou o River Plate no caminho do Internacional, tá? Nessa atividade que foi feita ali, uma atividade ainda muito leve, tá? O Internacional se representou ontem, fez o primeiro treino de fato, pensando no jogo contra o Fluminense hoje, tá? O Pedro Henrique segue no departamento médico, se recuperando de lesão muscular na coxa direita, vai ficar pelo menos 2 semanas e meia ainda no DM, não deve ter retorno, por exemplo, para o jogo do domingo contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, tá? Tem uma novidade importante, que é o Gabriel e o Arangues conseguindo ter uma sequência de atividades normalmente, eles usam a mesma carga que os outros atletas, os dois estão 100% liberados pelo departamento médico. O Charles Arangues, que reestreou contra o Cruzeiro no último final de semana lá no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, o Gabriel também está apto, vai depender de uma escolha do técnico Mano Menezes. Luiz Adriano foi uma ausência nessa atividade, tá? Por sintomas gripais, não é nada que preocupe, amanhã deve estar lá no CT Parque Gigante pela manhã, onde também estaremos trazendo mais detalhes do treinamento do Internacional. O Alan Patrick, a gente explicou e vale reiterar aqui, tá? Ele não teve nenhuma preocupação maior por conta da bolada que levou no olho, teve que sair no primeiro tempo ainda do jogo contra o Cruzeiro no último final de semana, mas ainda assim o Alan Patrick não tem qualquer prejuízo, porém levou o terceiro cartão amarelo, então ele não joga domingo contra o Fluminense e por isso, ser um jogador de mais idade, enfim, que está jogando mais partidas do que já estava acostumado a jogar lá no Shakhtar na Ucrânia, mas também no seu retorno para o Inter na temporada passada, ele vai ficar de molho, vai ficar na academia trabalhando essa semana e vai voltar só no outro meio de semana. Então Pedro Henrique segue no DM, Alan Patrick ficou na academia, Luiz Adriano, por sintomas gripais, não participou da atividade, participa amanhã naturalmente, Gabriel e Arangues trabalharam normalmente e estão à disposição do técnico Mano Menezes. Um detalhe também sobre Ener Valencia, tá? O Ener Valencia participou mais uma vez da atividade, foi uma atividade que tinha o elenco dividido em 3 grupos e aí foi um coletivo, o terceiro time ficava treinando finalizações no outro campo do CT Parque Gigante, tá? Só que a grande notícia do dia é, Ener Valencia está regularizado no BID, tá? Faltava um documento que a Federação Turca tinha que mandar para a CBF recebeu na tarde, início da tarde desta quarta-feira esse documento e regularizou o Ener Valencia no boletim informativo diário da CBF, está regularizado, está com condições legais de jogo e deve ficar à disposição, deve viajar com a delegação do Internacional no sábado para o jogo contra o Fluminense lá no Maracanã no próximo domingo à tarde, quem sabe a estreia do Ener Valencia com a camiseta do Internacional, não dá para cravar ainda por conta. Vamos lá, o Ener Valencia vai jogar 1 temporada e meia, ele jogou Copa do Mundo, jogou Copa da Turquia, jogou Liga da Turquia, tudo numa batida só, sem férias, o único descanso que ele teve foi na parada da última data FIFA, então ele vem de uma sequência e de uma batida muito grande. Eu acredito que ele vai ser relacionado, tá? Até pelo que eu escutei no bastidor, a ideia do Inter era levar o Ener Valencia para esse jogo lá no Maracanã contra a equipe do Fluminense, tá certo? Pessoal, repercutindo ainda o sorteio da Copa Libertadores, tá? Que colocou o River Plate nas oitavas de final no caminho do Internacional. Primeira semana de agosto, as 2 partidas. O Inter decide em Porto Alegre. O confronto contra o River Plate. Possivelmente ali vai ser dia 2 o jogo de ida lá no Monumental de Núñez. Capacidade para 83, 84 mil torcedores. E o jogo de volta em Porto Alegre, possivelmente entre 8 e 9 de agosto. E justamente sobre esse confronto contra o River Plate, o técnico Mano Menezes hoje conversou
com o pessoal das redes sociais, enfim, da assessoria do Internacional também, concedeu uma entrevista para o gigante lá, Hernani Campelo, falando justamente sobre ter o River Plate no seu caminho nas oitavas de final da Copa Libertadores, tá? E o Mano até destacou que quando tu se classifica para uma Libertadores, tu já tá ali em um grupo seleto, de certa forma, dos melhores clubes da América do Sul. E quando tá nas oitavas, esse grupo fica ainda mais seleto, não tem como escolher adversário e que vai tentar fazer uma oitavas de final com grandeza dos dois clubes de Inter e River Plate. Ele destacou também que o River Plate tem um calendário diferente do Internacional. O River Plate é um modelo de calendário, apesar de ser na América do Sul, aquele modelo de calendário europeu, do meio do ano até o outro meio de ano, para fechar uma temporada. Ele disse que já tinha e já estava, aliás, assistindo jogos do River Plate, porque acredito que é uma boa equipe, é treinada pelo De Michelis, ex-zagueiro argentino de seleção, de Copa do Mundo, de Manchester City, enfim. E ele disse que é aqueles clubes que têm uma ideia enraizada. Ele elogiou bastante o projeto do River Plate, elogiou diversos jogadores, tem o Borja no ataque, mas que é uma opção no banco, tem o De La Cruz, o Nacho Fernandes, que quase veio parar no Internacional antes de ir pro Atlético Mineiro também. E o Mano fechou destacando que o sorteio colocou uma grande equipe na frente do Internacional, mas que agora é 50 para cada lado e é ver quem tem mais farinha no saco, segundo o técnico do Internacional nesse contexto. Foi uma quarta-feira também importante porque o Inter fez um anúncio do seu diretor de futebol, cargo político, ou seja, cargo não remunerado, que o Inter não tinha um profissional nessa área desde 2019, tá? Desde 2019 o Inter não tinha um profissional nessa área e o Inter anunciou hoje José Olavo Bisol. Pode ser um nome que você não conhece porque ele não tem o seu nome tão ventilado assim, pelo menos externamente para a imprensa e para a torcida. Mas no bastidor, o José Olavo Bisol é um nome forte, tá? Ele estava atuando recentemente, ele é conselheiro do clube já há bastante tempo e estava atuando recentemente como assessor jurídico e político do Conselho de Gestão do Internacional, aqueles 5 vice-presidentes políticos que auxiliam o presidente Alessandro Barcelos nas escolhas institucionais dentro do clube. Ele atuou também como assessor da presidência já há um tempo atrás, é um cara de confiança do presidente Alessandro Barcelos, também do vice de futebol Felipe Becker, no qual ele vai atuar ali lado a lado. O Inter, como eu disse, não tinha esse cargo de diretor de futebol exercido por algum profissional desde 2019, foi a última vez que o Inter teve um diretor de futebol, depois teve coordenador técnico, trabalhou sem esse cargo que, repito, é um cargo político, mas não é estatutário, não é obrigatório no estatuto do Inter ter um diretor de futebol, assim como é, por exemplo, ter um vice de futebol. Então, José Olavo Bisol é o novo diretor de futebol do Internacional. É um dos últimos movimentos do presidente Alessandro Barcelos antes, aí, quem sabe de uma reeleição ou não, mas antes das eleições da final do ano, e aí coloca em xeque a possibilidade da chegada de um executivo de futebol, porque vamos lá, o David Bandeira, que é analista de mercado do Internacional há mais de uma década, é quem está exercendo essa função. O presidente Alessandro Barcelos é muito atuante no futebol, também nessas buscas, e vamos lembrar aqui, o presidente quem viajou para a Europa para fechar com Arangues, Luiz Adriano e Ener Valencia. Foi numa viagem do presidente lá em fevereiro. Então, assim, ele é bastante atuante também no futebol, então eu já estou com as minhas dúvidas se o Inter vai buscar um executivo para ir exercer essa função só em 6 meses até a reeleição ou não, repito, tem eleições no final do ano do presidente Alessandro Barcelos. Pessoal, para fechar eu quero falar de mercado de transferências, tá? A busca do Inter segue a mesa. Um camisa 5 e um camisa 10. Rodrigo Salazar não vem, o uruguaio do Schalke 04, está até negociando com o São Paulo e negociou com o Vasco da Gama recentemente, mas é um nome que não vem para o Internacional. O Inter procurou, de fato, teve esse nome oferecido, teve o nome na mesa, mas não abriu negociações. Em relação ao Manuel Lanzini, não deve avançar essa situação, apesar de ser uma situação até parecida com o Rodrigo Salazar, que o Inter tem as informações, enfim, foi um nome oferecido, mas o Inter nunca abriu negociação em relação a esse nome. E em relação ao camisa 5, existem conversas em andamento com o Bruno Henrique, volante que terminou seu contrato com o Al-Ittihad lá na Arábia Saudita, trabalhou com o Mano no Corinthians e no Palmeiras, e é um jogador que o Inter conversou recentemente, assim como o Cruzeiro, mas nenhum tipo de avanço nesse negócio. Existem conversas, mas assim, muito preliminares, e aí é sentimento, tá? Sentimento total. Se fosse para fechar, já teria fechado porque ele está livre no mercado, tá? Então eu acho que não sei como é que essa situação vai acontecer nos próximos dias. Para fechar o vídeo, tá? Uma informação importante do Ekrem Konur, jornalista turco, que traz informações também de janela de transferências e que vai ao encontro daquilo que a gente tem falado sobre o Maurício, tá? O Maurício está na mira do Celta de Vigo e do Real Sociedad. Ambas equipes, vamos lá, de segundo escalão no futebol espanhol, no futebol europeu até abaixo, terceiro, quarto escalão, quem sabe, mas vai ao encontro daquilo que a gente tem trazido, tá? Que clubes da Espanha demonstraram interesse no Maurício, clubes da Major League Soccer também e a Atalanta da Itália. Agora a gente tem os dois clubes da Espanha, pelo menos revelados. O Inter não nega, o empresário do jogador André Curi também não nega, já trouxe que sim, clubes espanhóis procuraram o Maurício.
e é uma possibilidade o Celta de Vigo e o Real Sociedad. Lembrando, o Inter tem 50% do Maurício, projeta uma venda entre 10 e 11 milhões de euros para esses 50% que tem o restante que é do André Curi, que foi repassado pelo Cruzeiro, né, clube que o Maurício passou, mas o Cruzeiro tinha uma dívida com o André Curi e teve que passar um percentual, tem um percentual do jogador e tem um percentual do Desportivo Brasil, o clube de empresários que o Maurício foi formado, e a ideia é uma venda do Johnny em julho, uma venda do Maurício em dezembro. Pode ser que o Inter acerte essa venda agora em julho e libere o jogador em dezembro. É uma possibilidade também, entre 10 e 11 milhões de euros que o Inter espera receber e tem 50% do Maurício, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um abraço e até a próxima.